E aí, tudo bem, meninas? Bom, antes de começar a aula de hoje, eu gostaria de pedir que vocês, por favor, enviassem para o meu e-mail as atividades dos 2 vídeos passados, porque aquelas 2 atividades valem nota para a gente fechar agora a primeira unidade, tá bom? Semana que vem eu vou voltar com aula já da segunda unidade. Aí a primeira já vai estar fechada, viu? Se organizem aí, que não são atividades difíceis, mas são atividades que levam tempo. Quando a gente deixa para fazer tudo em cima da hora, geralmente não fica bem feito, né, gente? Bom, tô aguardando, viu? Hoje nós ainda vamos conversar um pouco sobre o teatro na Idade Média, tá bom? Não é um assunto que se esgota hoje, a gente não vai conversar tudo sobre o teatro na Idade Média, vocês ainda vão ver esses assuntos nas séries futuras, não é? Oitavo, nono ano, ensino médio. Talvez vocês ainda vejam um pouco mais sobre isso. Porque a Idade Média, como eu falei para vocês no vídeo passado, é um período da história que é considerada é, sem evolução, né? Que pouca coisa aconteceu. Não se evoluiu muito nesse período, né? Porque a igreja realmente ela punia tudo que não fosse criada por ela, não é? Mas o fato é que ainda assim há muito que se estudar na Idade Média, ainda assim houve muitas produções na Idade Média, tá? A gente vai ver um pouco mais. Eu trouxe 2 peças para vocês, uma que representa a arte sacra e outra que representa a arte profana, porque o nosso foco hoje é justamente definir o que é arte sacra, teatro sacro e teatro profano. Pelo nome a gente já sabe, né? O teatro sacro é o teatro religioso, não é? E o teatro profano é do povo, né? Mas a gente vai ver isso com mais detalhe agora. Deixa eu botar aqui umas imagens que eu separei para vocês. Aqui. Muito bem, pois vamos lá conversar sobre o teatro sacro e o teatro profano na Idade Média. Já sabemos que o teatro sacro é aquele elaborado, né, confeccionado pela própria igreja, e os temas eram os temas bíblicos, com o objetivo de ensinar, né, os ensinamentos mesmo da Bíblia de forma um pouco mais prazerosa, não divertida, tá? Não era para ser divertido, era para ser apenas entendido melhor. Deixa eu mostrar para vocês, cadê onde é que eu vou? Bom, arte, a, a, o teatro sacro, ele se dividia apenas em 3 tipos, né? Existiam os mistérios, que eram encenações das passas. Meu Deus, não vai sair hoje. Eram as encenações dos passos da vida de Jesus. Era extraído do Novo Testamento e algumas passagens do Antigo Testamento, algumas passagens que falavam sobre a vinda dele, né, que são considerados prefigurações do advento, da chegada de Jesus Cristo. Então, tinha os mistérios, era um tipo de teatro, o outro eram os milagres, esse tipo de apresentação, de encenação, representava a vida dos santos, dos mártires e apóstolos, ou intervenções milagrosas, né, miraculosas, da Virgem Maria. Aqui, quando a gente tratava dos milagres, não aparecia o personagem de Jesus de fato, né? Apareciam aqueles que conviviam de perto com ele. E, por fim, as moralidades, né? Eram peças curtas, cujos personagens eram alegorias, abstrações que personificavam ideias, instituições, tipos psicológicos, vícios e virtudes. Ou seja, gente, nas moralidades não tinha assim pessoas propriamente dito, né? Eram fantasias, não é? Fantasias que representavam tipos psicológicos, né? Os vícios e virtudes das pessoas. Então, não eram exatamente pessoas que estavam ali, né? Como, por exemplo, nos milagres, aí a gente tinha a Virgem Maria,
Aqui. Nos milagres a gente tinha alguém representando a Virgem Maria, quer dizer, representando alguém de fato, representando um dos apóstolos, representando alguém de fato. Esse tipo de peça chamava os milagres. Já nas moralidades, as pessoas se vestiam, né, com a finalidade de representar tipos psicológicos, os vícios, virtudes que eles iam ensinar. Eu trouxe aqui para vocês hoje que eu gosto muito, eu ensinei ele na faculdade, uma peça teatral chamada O Alto da Barca do Inferno, é de Gil Vicente, em português. Essa peça ela já foi escrita bem no finalzinho da Idade Média, tanto é que Gil Vicente faz parte ele faz parte de duas escolas literárias, não é? Porque ele pega o finalzinho de uma ou o comecinho da outra. Então, na segunda unidade, nós ainda vamos conversar um pouco sobre Gil Vicente, tá bom? Porque, na verdade, ele não faz parte apenas da Idade Média. Mas essa peça que ele escreveu, uma das mais famosas dele, traz justamente todas essas características desse tipo de peça aqui, ó, as moralidades, tá bom? Deixa eu contar para vocês como é. É uma peça que é ambientada num porto, onde tem duas barcas. Uma com o diabo, que vai levar as pessoas para o inferno, e outra barca, um anjo, que vai direcionar as pessoas para o céu, né? E ele diz que essas barcas estão atracadas no Porto da Vida, né? Então, quando as pessoas morrem, vão para lá. Todo mundo que chega, a gente quer ir para onde? Para a barca? A barca do anjo, né? Nessa imagem que eu coloquei, não mostra não, mas a barca do diabo, ela é uma barca bem bonita, viu? É uma barca bem bonita, bem luxuosa, bem chique. E a barca do anjo é uma barca bem simples, é uma barca humilde, né? É uma barca assim, é bonita, porém é simples. Então, as pessoas quando chegam lá, morrem, quando vão para lá, corre para a barca do anjo, porque já sabe para onde vai a barca do anjo, não é? Primeiro que chega lá para o julgamento, né, de sua alma é o fidalgo. O fidalgo representa a nobreza, né, o luxo. Ele foi uma pessoa ruim durante a vida toda, foi tirano, né, foi duro e vivia na luxúria. Aí o diabo diz que aquela é a barca dele, a barca que o diabo tá é a barca que o fidalgo deve entrar, né? Bom, ele, claro, se recusa e diz que muitas pessoas rezam por ele e ele tem certeza que tem que seus pecados perdoados, porque outras pessoas oram por ele. Aí o diabo dá uma gargalhada bem alta assim e diz a ele: você acredita que as pessoas oram mesmo por você? Aí ele vai lá no anjo, tenta entrar na barca do anjo, o anjo diz que não recebeu nenhuma oração por ele, e a única barca que ele vai poder entrar é a do diabo mesmo. E aí ele vai muito indignado, muito revoltado, entra na barca do diabo. Muito bem. Depois chega o personagem chamado Onzeneiro. Onzeneiro é como um agiota de hoje em dia, né? Ele tenta convencer o anjo a deixar ele entrar para o paraíso, né? Na barca que vai levar ele ao paraíso. Mas o pedido é negado, porque ele foi ganancioso e avarento a vida toda. O anjo explica a ele, né? Então ele tenta subornar o diabo, diz que quer voltar para pegar a riqueza dele que ficou na terra. Mas, obviamente, o diabo não permite, né? Não cai na lábia dele, e ele entra na barca também muito revoltado. Gente, todo mundo que entra na barca do diabo entra muito revoltado. Aí depois vem o tolo. O tolo é chamado de parvo, né? Aí depois vem o parvo, que significa tolo. Bom, ele vivia de forma simples, né? De forma simples, de forma humilde. O diabo tenta enganar ele porque ele é tolo, para que ele entrar na barca, né? Mostra aquela beleza toda, você viveu a vida toda na simplicidade, agora é a sua hora de viver na luxúria, você merece, fez por merecer. Tenta enganar ele dessa forma, né? Mas o tolo percebe ali que está sendo enganado. Você veja que depois de morto, o tolo deixa de ser tolo.
Então ele vai em direção à barca onde está o anjo, e o anjo, por conta da humildade, né, dele, da tolice dele, autoriza ele a subir na barca. Diz que ele viveu de forma inocente a vida toda e merece ir para o paraíso. Então, é o primeiro a entrar na barca do anjo. Depois chega a alma do sapateiro. O sapateiro chega com todos os seus instrumentos de trabalho. Ele se julga um trabalhador inocente, né? Diz que lutou a vida toda para ter o que conquistou, é um homem de suor, e pede ao anjo para deixar ele entrar no paraíso. O anjo, porém, nega. Nessa hora da peça, todo mundo fazia oh! Porque o discurso do sapateiro é muito bonito, né? Sobre a luta dele aqui para conseguir sobreviver, como ele acordava cedo, pegava no batente. E aí, na hora que o anjo diz que não entra na barca do céu, do paraíso, todo mundo leva um susto. Quem não conhece a história, né? Bom, mas por que o anjo nega a entrada dele? Porque ele roubou, ele enganou os clientes a vida toda, ele não era honesto com os clientes. Olha aí. Então ele volta para a barca do diabo, que está enchendo, né? Depois chega o frade. Aí o frade vai todo faceiro, né? Todo tranquilão. Afinal de contas, ele é homem da igreja, vai direto à barca do anjo, né? Mas ele chega com sua amante. O frade tinha um amante. É condenado pelo anjo por falso moralismo, não é? E deve ir, ele vai para a barca do inferno. Indignado, e segue seu destino, xingando horrores, viu, gente? O frade. Depois vem, deixa eu ver, Brísida. Brísida é uma alcoviteira, né? Ela tem um cabaré, etc. E aí ele chega ali tentando ludibriar o anjo. Todo mundo vai primeiro pro anjo. E o anjo, obviamente, né, diz que não, fala as coisas erradas que ela fez durante o tempo dela na Terra, né? Ela prostituía meninas virgens enfim, era uma pessoa desse jeito. E aí ela é condenada também por bruxaria, porque ela fazia algumas coisas que a igreja considerava bruxaria na época. Bom, vai para a barca do inferno também, vai embora. Depois chega o judeu. O judeu, o nome dele é Semifará. Ele chega acompanhado de um bode. Aí nem o anjo nem o diabo quer ele dentro da barca por causa desse bode. Bom, aí ele não pode chegar perto do anjo, porque é acusado de não aceitar o cristianismo. Então o anjo nem fala com ele, não deixa ele chegar nem perto. Aí, então ele tenta convencer o diabo a levar ele, mas com o bode, né? Aí o diabo diz assim: você vai, mas você vai rebocado, dentro da barca você não entra. Aí faz um jeito lá de levar ele no enganchado atrás, né? Ele e o bode dele. E, bom, essa crítica dos judeus tem uma questão histórica, viu, gente? Que na época os judeus foram, nessa época, um pouco antes, né? Os judeus foram expulsos de Portugal e os que ficaram foram obrigados a se converter ao cristianismo. Então, o Gil Vicente, nesse momento, faz uma crítica a essa situação, de que quem que ficar, fica, mas fica na rabada, fica, né? Como diz, fica numa situação subjugada, né? Não fica legal, não fica bem, não tem um bom posicionamento na sociedade. Bom, por fim, depois chegam os representantes da lei, né? Eles chegam cheios de papéis, cheios de pastas, de processos, enfim, cheios de palavras bonitas, né? Tentando argumentar a entrada no céu. Eles são conhecedores da lei, porém são impedidos, né? Acusados de manipular a justiça para o seu próprio bem. Eles vão para a barca do inferno e lá eles já conhecem todo mundo, viu? Chega lá já cumprimentando todo mundo. É um negócio sério. E depois, gente, ainda por último, né? Chegam 4 cavaleiros. Eles lutaram e morreram defendendo o cristianismo. Então, eles são perdoados imediatamente. O anjo admite eles a barca que vai para o céu, né? A barca do céu. Gil Vicente mostra nessa obra valores da época, né? E faz uma crítica social, demonstrando que aqueles que acumulam e não pensam no bem e nas leis de Deus quando estão vivos, esses merecem o inferno como destino.
É uma peça bem legal, gosto muito. Bom, e o teatro profano? Teatro profano há- tem muitas outras divisões, não apenas três, como o sacro, e a temática também é muito vasta, né? Não é uma temática assim só de cunho religioso, não, embora também tenha, também se faça, mas assim, com muita criticidade, né? E aí as divisões são, nós vamos ter as farsas, que é o nome genérico que se dá às encenações satíricas, né, de críticas e críticas e de comédia, né, que cai no gosto popular, que o povo gosta e é apoiada no exagero, aspecto cômico, no humor primário, nos processos grosseiros, situações ridículas, absurdas, de enganos, de deformação caricaturesca, aquela coisa assim bem exagerada, sabe? Pronto, eu trouxe aqui para vocês também a história que eu vou contar é uma farsa também. A farsa é cômica, né? A farsa é engraçada. E eu trouxe para vocês a farsa de Inês Pereira. Deixa eu contar como. Bom, a história da farsa de Inês Pereira é assim. Inês Pereira era uma moça muito bonita, muito prendada, de traquejo social, louca para casar, doida para casar. Mas aí ela queria um homem dos sonhos dela, né? Bonito, forte, que soubesse cantar, que soubesse dançar, enfim. Uma vizinha dela, chamada Leonor Vaz, casamenteira, dessas mulheres que ficam juntando o povo, foi lá e disse a ela que tinha um rapaz interessado nela. E esse rapaz chamava Pero Marques. Pero Marques. Beleza. Só que Pero Marques não era o que ela queria, né? Era pobre, era camponês, era um homem simplório. Então Inês, só de maldade, pegou e disse que certo, podia trazer o cara lá na casa dela que ela ia conhecer e conversar com ele. Só que na verdade ela queria era humilhar o menino, né? Então ela recebeu e aí ficou lá toda destrabelhada, sentou de todo jeito, ficava falando coisas que normalmente as mulheres, as moças finas, educadas não falavam, se comportou de forma ridícula, assim, para espantar o rapaz, né? E conseguiu. O rapaz saiu e ela desencorajou ele, disse que ela era daquele jeito, ela era doida mesmo, não sei o quê. E aí tirou o menino de campo. Muito bem. Aí ela pediu a dois judeus casamenteiros, na época tinha isso, para arranjar um noivo bom para ela, que fosse um noivo rico, bonito, né, bem afeiçoado, que fosse um homem que gostasse de arte, que gostasse de música, de dança, enfim, fino, né? E aí esses dois camaradas, esses dois judeus, chamava Latão e Vidal. Latão e Vidal arranjaram um cara desse jeito, do jeitinho que ela queria, chamado Brás da Mata, do jeitinho que ela queria, só que não. Era um golpe, só porque a Inês tinha dinheiro. Então, os três se juntaram para poder casar o Brás com ela, né? E ficarem todo mundo bem. A mãe desconfiou, tentou aconselhar a menina de todo jeito, mas Inês era dura e casou com o cara. Muito bem. Quando Inês casou com o cara, a coisa começou a mudar. Primeira coisa que aconteceu. Inês estava lá cantarolando a felicidade dela, ele mandou ela calar a boca, que estava incomodando ele. Pronto, aí foi ladeira abaixo. Proibiu ela até de ficar na janela, que era o divertimento, né? Do celular dele, era ficar na janela vendo o povo passar. Nem isso ela podia fazer. Ficava trancafiada dentro de casa. Aí um dia aconteceu a guerra, ele foi chamado para a guerra, ele deixou um homem dentro de casa, moço, chamava moço o homem, para esse homem ficar de olho nela, né? Para ela não sair de casa, não receber ninguém, continuar ali na prisão, porque ele já tinha deixado ela, né? E aí ele assim faz, fica na cola dela. E ela fica rezando para ele morrer na guerra. Tomara que morra, tomara que morra. E ele morre na guerra. Ela fica viúva. Quando ela fica viúva, aquela vizinha volta lá e de novo tenta empurrar o rapaz para ela, o moço bom, né? O Pero Marques. E agora a situação é outra, né? Também viúva já não é mais tão bem vista assim, né? Aí ela aceita se casar com ele, se casa com ele. Só que com o tempo
Ele é muito bom, ele é muito pacato, ele é uma pessoa muito tranquila, dá toda a liberdade a ela. Um dia ela encontra um ex-paquera dela. E aí ele insinua, né? Fica ali perturbando para ver se tem um encontro com ela e ela topa o encontro com ele. Ela sai cantando, pede a ele, ao marido, para levar ela numa igreja onde onde vai ser o encontro dele, viu? Diz que ela precisa ir, mas é em outra cidade. E ele vai. E nisso, eles precisam atravessar um rio. E ele bota ela nas costas e atravessa o rio, né? Para ela não molhar os pés, a água, né? A roupa, o vestido, bota ela nas costas e atravessa esse rio com ela. Um rio pequeno e tal, né? Um rio raso. E ela fica cantando músicas que insinuam a infidelidade dela. E ele aprende o refrão e fica cantando a música, o refrão da música junto com ela. Ai, que maldade, meu Deus. E aí ela vai, se encontra com o cara mesmo, né? Ela dá um olé nele lá, se encontra com esse cara. E ele pela cidade cantando o refrão da música que fala da infidelidade da esposa com ele. E ele não percebe. Você vê quão tolo Pero Marques é. Essa é a história dela, de Inês Pereira. Mas assim, talvez eu não tenha contado legal, porque é engraçada. Contei assim, fiquei triste até com a história do rapaz. Mas na realidade é para ser engraçada essa história. Olha aqui, ó. Os personagens, tá vendo? Aqui Inês Pereira, a vizinha. Não tá todo mundo, não. Essa foto devia ter escolhido outra que tivesse mais personagens. Gente, tanto essa peça de Inês Pereira como a de Gil Vicente tem no YouTube. Se vocês ficarem curiosos e quiserem quiserem assistir, assistam. Por falar nisso, assistam aquela que eu pedi para vocês verem. Qual foi? Imitose. Ela tem 5 minutinhos, gente. É bem rapidinha. E é tão engraçada, assistam ela. Bom, então nós temos, né? Deixa eu voltar aqui para ver. A gente está falando da divisão, né? Do tipo de teatro profano da Idade Média. Nós temos então aqui as farsas, não é? Que eram bem era bem exagerada, né? Você vê a maquiagem muito forte, muito pesada, muito marcada, e geralmente eram cômicas. Geralmente não, sempre são cômicas. E tem as sotes, é outro tipo de peça. São peças também jacosas, né? De mangação, são semelhantes às farsas. A intenção crítica envolvendo como protagonista parvos. Parvos e tolos é a mesma coisa. Tinha também as peças chamadas momos, eram representações mascaradas e pomposas, cheias de pessoas, né? Era uma apresentação jamais gigantesca, porque precisava de muitas pessoas para representar. Prevalência da mímica sobre a fala, então as pessoas gostavam muito porque conseguiam entender melhor, já que eram muitas, não tinha esse sistema de som, né? Então quando alguém falava, os personagens falavam, não chegava todo mundo, né, gente? Então como eles usavam a mímica, ficava mais fácil as pessoas compreenderem, né? Misturava cavaleiros, nobres, mascarados, representando gigantes, dragões, demônios, animais insólitos, né? Animais que não existem de fato, né? E alguns contavam com o patrocínio e a participação do próprio rei. Olha só, porque justamente como eram pessoas, os personagens todos mascarados, se o rei se apresentasse, ninguém ia saber que era o rei. Teve essa novela que teve na Globo, que tinha Bruna Marquezine e Marina Rui Barbosa, pronto. E aí tinha o rei, né? Nessa novela, e o rei participava de uma peça de teatro. É exatamente disso que a gente está falando. O rei participava, assim, os reis não era que queria, né? Os que desejavam isso, porque nessa época era muito comum. Os reis gostavam muito, né, de participar.
E nessa novela que teve na Globo, teve essa parte. Eu lembro, eu assisti justamente esse dia. Assisti outros também, mas eu lembro que esse dia eu assisti. Os entremeses, gente, existem até hoje. Veja só, quando a peça de teatro é muito longa, ela é dividida em atos. Vamos dizer, uma peça de teatro tem duração de 2 horas. Então, ela não vai ser 2 horas direto, ela vai ter 1 hora, um intervalo aí de 15 a 20 minutos, e depois o pessoal volta para o segundo ato, entendeu? Esse intervalo de 20 minutos, que geralmente tem entre um ato e outro, é para o pessoal tomar uma água, ir ao banheiro, né? Enfim, porque ficar 2 horas direto vendo uma peça teatral é muito cansativo. Então, óperas também são divididas em primeiro ato e segundo ato. E aí, no intervalo desses 20 minutos, pequenas peças, né? De um ato só, obviamente, são apresentadas só para entreter o pessoal que está por ali enquanto não termina o intervalo. Essa peça que eu pedi para vocês assistirem, a Mitose, ela poderia ser um bom exemplo de entremês, porque ela é curtinha, é uma história de começo, meio e fim, bem curtinha, ela tem duração de 5 minutos, então poderia ser perfeitamente uma peça para ser apresentada no meio de outra, né? Entre um ato e outro de alguma peça mais longa. Bom, os sermões burlescos eram monólogos, né? Recitados por atores ou jograis mascarados com vestes sacerdotais ou pequenas farsas sobre a história de clérigos e freiras, com imitações jacosas de mangação, né, de gozação, de atos religiosos. Então, obviamente, a igreja odiava, como sermões, ladainhas e etc. E os autos pastoris, a gente vai encerrar aqui, ou éclogas, eram diálogos entre pastores rústicos impregnados de um sentimento e de um ideal de vida pura, de volta às origens, naturalismo. As primeiras peças de Gil Vicente, que é o mesmo que escreveu O Alto da Barca do Inferno, que eu expliquei para vocês mais cedo, ou antes, a esse gênero foram influenciados por Juan de Ossina, que era um poeta dramaturgo, né, castelhano, espanhol, cujos pastores falavam dialeto saiaguês, e as primeiras peças de Gil Vicente ele também utilizava essa linguagem aqui, saiaguês. Sobre isso aqui nós ainda vamos conversar um pouquinho, porque na segunda unidade a gente ainda vai trabalhar Gil Vicente e vamos ver um pouquinho sobre esse começo dele, sobre esse dialeto, tá bom? Isso aqui então a gente fica tranquilo, porque ainda vamos conversar um pouco sobre isso na próxima unidade, tá bom? Onde é que eu acabo? Onde é que eu volto? Pronto, hoje era só isso, gente. Era só para bater um papinho com vocês sobre essas duas peças, né? Uma profana e uma um clero. E eu gostaria que, se vocês quiserem, assistam no YouTube, que é bem interessante. Ela tem duração de 1 hora e pouquinho. Dá para assistir. Façam as atividades que eu passei nos vídeos anteriores e é isso. Até outra hora. Semana que vem a gente tá junto de novo. Já segunda unidade, tá bom? Um beijo. Tchau.